Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 41ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Estamos então na nossa entrevista de seleção de pessoal. Então, com a aula de hoje, nós vamos fechar essa parte que fala do processo seletivo e de preparação para o mercado de trabalho. Nós, nas próximas aulas, vamos nos aprofundar no desenvolvimento pessoal em outras competências, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho como é que funciona a entrevista de seleção de pessoal. Finalmente, falaremos sobre a entrevista, etapa que normalmente finaliza o processo seletivo iniciado com o envio do currículo. Então, como vocês todos sabem, quando você envia seu currículo, você já está iniciando o processo seletivo. É a primeira etapa e a última etapa, ninguém sabe, é o exame médico. Você passa pelo exame médico, aí sim você está habilitado a trabalhar. Mas dentro do processo seletivo, normalmente as empresas estabelecem uma entrevista final, normalmente com 3 candidatos previamente escolhidos, que foram bem no processo seletivo, para selecionar um. Né? Por ser a última etapa do processo seletivo, é normal que você fique ansioso, mas lembre-se de que se você está na entrevista, é porque seu currículo foi aprovado e você passou pelas outras etapas, não é? São muitas, inúmeras. Dependendo do porte da empresa, o processo seletivo pode durar um mês. Eu já participei de processos seletivos em grandes empresas em São Paulo, onde demorou 6 meses para eles escolherem um profissional. Então, dependendo da empresa, o processo pode ser mais longo ou mais curto. Sendo assim, mantenha calma, seja sempre sincero, suas chances de ser contratado serão maiores. Ao ser chamado para a entrevista, lembre-se destes detalhes. Seja pontual e use roupas adequadas à cultura da organização e à vaga pretendida. Você vai para uma vaga na área de vendas, então é bom que você vá, né, com uma roupa social. Né? Se você for para se candidatar a secretária também. Informa-se, né, sobre a empresa, missão, valores e visão. Sempre estamos falando sobre isso. Quanto mais souber sobre a empresa, mais fácil será para responder determinadas questões que o selecionador fará para você. Então, faça a sua lição de casa. Primeira coisa antes da entrevista, pesquise sobre ela. Quais são sua missão, valores e visão. E também as filiais que a empresa possa ter, sua linha de produtos, a sua concorrência, seus fornecedores. Quanto mais informações você tiver, melhor será para você. Entrevista de seleção. Preparando-se para ela. Antes de entrar na sala de entrevista, você deve preparar-se, retomando alguns conceitos vistos neste curso e nos cursos de postura, imagem profissional e comunicação empresarial. Pesquise informações sobre a empresa. Atente-se à missão, valores e visão. Isso ajudará com as respostas. Vamos falar. Seja pontual. Preferência, chegue alguns minutos antes do horário marcado para que possa relaxar antes da entrada na sala. Eu costumo recomendar pelo menos 15 minutos antes. Assim dá tempo de você respirar, né, de você descansar um pouco. Muitas vezes a empresa fica longe da casa da gente, então é importante chegar com antecedência. Desligue o celular assim que chegar ao local de entrevista. Chegou ao local de entrevista, você está sendo observado. A recepcionista e para as múltiplas câmeras que vão estar no local. Então desliga o celular antes de entrar. Ah, mas eu tenho
uma ligação importante para receber. Bom, se você tem uma ligação mais importante do que uma entrevista de emprego, então não vá para a entrevista, certo? É o que eu digo, celular desligado. Uma questão de etiqueta. Use uma roupa adequada à cultura da empresa. Se ela for mais informal, vá sem gravata, os homens, ou com um terninho, as mulheres. Use um tom de voz agradável, nem muito alto, nem muito baixo. Ok? Pondere a sua voz. Leve uma cópia impressa de seu currículo. Caso o entrevistador tenha alguma dúvida, você poderá mostrar a ele, né? Eu costumo ter um currículo completo, né, com mais de uma página. E aí eu tenho condições de lembrar dos detalhes, né, das ocupações que eu tive, das minhas responsabilidades, as empresas onde trabalhei, caso o entrevistador se interesse pelo histórico completo, né? É muito importante manter sempre o seu currículo atualizado. Aqui nós temos então todas as informações completas, né? Pesquisar sobre a empresa, ser pontual, chegar 15 minutos antes, desligar o celular, usar a roupa adequada, tom de voz agradável e uma cópia caso você precise, né? Lembre-se, um homem ou uma mulher prevenido vale por 2. É importante. Entrevista de seleção. Talvez você não saiba, mas existem vários tipos de entrevista. Vamos conhecer cada uma delas? Assim como as dinâmicas e testes de seleção, não há como prever as perguntas que serão feitas a você pelo entrevistador. Porém, podemos falar sobre os tipos de entrevistas mais utilizadas nos dias atuais. E mais adiante nós vamos falar também das perguntas mais feitas pelas empresas atualmente. Então, de alguma maneira, você vai ter uma noção do que vai acontecer para não chegar totalmente cru na entrevista. Então, vamos ver quais são os tipos, né? Temos a entrevista feita por competências. Trata-se de uma das técnicas mais eficazes no processo seletivo. Ela é conduzida através de perguntas pontuais, objetivas e reveladoras. São capazes de identificar as principais competências que os candidatos possuem. As perguntas devem ser claras, objetivas e exploratórias, de forma a incentivar o candidato a desenvolver uma resposta detalhada. Se a entrevista for para uma vaga de estágio ou trainee, as perguntas poderão ser direcionadas para experiências acadêmicas, uma vez competências profissionais ainda serão desenvolvidas por você. Então, tenha tranquilidade. Então, vamos ver algumas perguntas, né, básicas voltadas para esse tipo de entrevista voltada para competência. Vamos ver no caso de avaliação para criatividade e inovação. Conte-me sobre uma situação imprevista que você teve que administrar na sua função. Como você se saiu? É uma pergunta saia justa, né? Se você não estiver preparado, muitas vezes pode se dar mal. Então se prepare para uma pergunta como essa. Outra, conte-me sobre uma situação em que você teve que administrar falta de recursos para solucionar um problema. Como conseguiu? Vai lembrar de uma situação dia a dia, você como vendedor do comércio varejista, e que teve que atender um cliente sem recursos e você com a sua criatividade conseguiu dar conta do recado, né? Essas são perguntas que não tem como você inventar, né? Você tem que lembrar de uma situação para poder enriquecê-la com detalhes. Vamos a outra. Flexibilidade. Uma competência muito importante nos dias de hoje, tem muito a ver com a resiliência que nós já falamos, né? Olha lá, fale-me sobre uma situação em que você coordenou um projeto de mudanças que não era bem aceito pela equipe.
Você tinha resistência e teve que conduzir uma equipe resistente. Como é que você fez para lidar? Conte-me sobre uma situação em que você rejeitou uma mudança imposta pelo chefe. O chefe pediu para que você assumisse um outro cargo, pediu para que você fosse transferido, ou pediu para que você mudasse a dinâmica do seu trabalho e você recusou. Como é que você lidou com isso? São perguntas difíceis de serem respondidas, mas que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Iniciativa. Descreva-me uma situação em que você assumiu responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições e por quê? Um exemplo que a gente pode dar, trabalhando numa empresa do comércio varejista, mas na área de RH, estava em uma das lojas, não era minha função, mas eu vi um cliente precisando de uma informação e não tinha ninguém para atender. Era meu horário de almoço, eu fui lá e atendi o cliente. Dei todas as informações necessárias e que procurasse, caso mais dúvidas, o gerente da loja, e até citei o nome do gerente. Então é um tipo de situação que você assume, né, porque você pensa que o importante é atender o cliente, não importa onde ele esteja, do que só ficar na sua função. É isso que vai ser avaliado. Conte-me sobre as mudanças que você implementou nas suas rotinas e como se saiu. Você teve que sair da zona de conforto e fazer algumas atividades que já não estava acostumado. Como é que você se saiu? Como é que você se adaptou às mudanças? Né? E nós temos uma foto de alguém tomando iniciativa. Negociação, persuasão. O que é negociar? Negociação tem a ver com entrar em consenso, né? Um acordo. Persuadir significa convencer. Vamos ver como é que isso é avaliado numa entrevista de competências. Conte-me sobre a negociação mais importante e o melhor resultado que você obteve. Pode citar uma negociação com um cliente que estava praticamente perdido, você conseguiu reverter. Vou contar uma situação como essa. Conte-me sobre uma negociação na qual você foi convencido a mudar de ideia. Como foi? Importante. Nem sempre estamos certos. Sempre existe alguém com uma argumentação melhor do que a nossa, com ideias melhores. Não importa de onde veja, se vem de um subordinado, vem do chefe, vem do par, se vem de um cliente, né? Quando a argumentação é sólida e fundamentada, ela é capaz de nos mudar de ideia. E nós temos que assumir isso. Né? Então, humildade, mais do que isso, aprendizado. Demonstra aprendizado. Foco em resultados. As empresas adoram avaliar isso. Você é voltado aos resultados da organização ou não. Conte-me sobre algum projeto em que você participou ou coordenou e precisou ter prazo. Aqui é a capacidade de planejamento também, de organização. Conte-me sobre algum resultado inesperado que tenha ultrapassado suas expectativas. Planejou determinada ação junto ao cliente, né? Ou fez uma visita junto a um cliente, fez um roteiro, chegou lá, você, né, não esperava e de repente o resultado foi acima do que você esperava. Cabe aí você descrever o que aconteceu, qual, mais importante, você argumentar qual que foi a sua responsabilidade para esse resultado. Conte-me algum projeto que tenha sido muito útil de se chegar a um resultado satisfatório. Então, como é que você atingiu os objetivos a despeito das dificuldades? De novo, tem a ver com flexibilidade, resiliência, planejamento, organização, principalmente persistência. Trabalho em equipe. Todas as empresas avaliam isso. Hoje ninguém consegue resultado sozinho. Nós fazemos sempre parte de uma equipe. Por mais que exista competitividade,
Os resultados são a soma da ação de todos nós da equipe. Conte-me alguma vez que você recebeu agradecimentos da sua equipe por alguma colaboração. Olha que legal. O que você fez e deixou seus pares, seus colegas de trabalho felizes? Ou seu chefe? Ou seus subordinados? É importante isso. Relacionar uma situação em que você presenciou um colega de trabalho cometendo alguma indelicadeza com o cliente. Já viu isso? E você, o que fez? Tomou a iniciativa de tentar minimizar o estrago? E às vezes existem colegas de trabalho que não têm o jogo de cintura que aqueles que já têm uma experiência maior. Então cabe a você intervir nessas situações. Você vai demonstrar como fez isso. Ok? Então ficou claro que é uma entrevista por competências. Nós demos alguns exemplos e você se prepara. Se precisar voltar o vídeo para rever essas questões, fique à vontade. Entrevista técnica. Uma outra modalidade de entrevista que todos nós passamos algum dia. Esse é o tipo de entrevista que tem por objetivo avaliar seus conhecimentos técnicos sobre a função a ser exercida. Você é um vendedor, um gerente de vendas que vai te entrevistar, possivelmente teu chefe. Se você é um enfermeiro, um técnico em enfermagem vai te entrevistar para ver se você tem um conhecimento técnico. Você está se candidatando para uma área mecânica, por exemplo, claro que um técnico, um engenheiro em mecânica, fará a sua entrevista. Normalmente é conduzida pelo responsável pela área, para ver se você tem conhecimento. Você está se candidatando para uma área financeira, natural, um contador ou o gerente de finanças venha te entrevistar. É importante o preparo. Nós temos a entrevista ativa. Olha que interessante, presta atenção nela. Este é o tipo de entrevista que os selecionadores mais gostam, pois você terá a oportunidade de responder diretamente às perguntas e poderá, inclusive, fazer perguntas ao entrevistador. Então, como é que o pessoal fala? Um bate-bola, né? O entrevistador faz uma pergunta, você elabora, faz outra pergunta para o entrevistador. Esse é o tipo de entrevista ativa. Tem uma postura proativa, mas sem exagero. Ou seja, seria um exagero você antecipar uma pergunta do entrevistador ou você interromper algo que ele está falando. Jamais faça isso. Isso denota ansiedade, descontrole emocional. Queima o filme. Mantenha sempre a calma. Ninguém te obriga a responder em 5 segundos uma pergunta. Se precisar, peça tempo para pensar. Todos nós temos o direito a fazer isso. Né? Posso pensar um pouco? Já te dou a resposta. Então pula essa pergunta, eu vou elaborar melhor e já te dou a resposta. A gente tem esse direito. Tenha então uma postura proativa, ou seja, tenha iniciativa, mostre outros ângulos da resposta que você deu à pergunta e vai ficar tudo bem. As 10 perguntas mais comuns em entrevistas no Brasil. Então, qualquer empresa que você vá, é comum que possa aparecer uma dessas 10. Importante que você preste atenção. Por que você quer trabalhar nesta empresa? Conte um pouco de sua experiência. Quais são suas principais qualidades? Quais são seus principais defeitos? Quais são seus objetivos na empresa? As perguntas são básicas. Tem que se preparar para respondê-las, né? As suas principais qualidades, quando um candidato não está preparado, ele não sabe responder. Alguém que não sabe ver as próprias qualidades, não se valoriza, quem o fará, não é verdade? É importante que você enumere pelo menos 5 qualidades. Defeitos também, porque ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos. Quando você apresentar os defeitos, né, apresente também o que você está fazendo para superar esses defeitos. Por exemplo, ansiedade. Olha, eu sou ansioso, tá bom, mas o que você está fazendo
para melhorar isso? Olha, eu estou praticando yoga, artes marciais, não sei. Aí você coloca o que você está fazendo. Fazendo terapia, né? Eu tenho um hobby que exige paciência. Isso tem me ensinado muito a controlar a minha ansiedade. E assim vai, né? Quais são os seus objetivos da empresa? É importante que você construa uma resposta bem elaborada. Você já fez uma pesquisa sobre a visão e missão, visão e valores da empresa? Então você pode construir seus objetivos em cima disso. Fica muito mais fácil e objetivo, né? Vamos lá, sexta questão, as 10 perguntas mais comuns em entrevistas no Brasil. Qual a sua formação? Né? Formação significa técnicos, superior, mestrado, doutorado, né? Qual a sua formação? Sou graduado em psicologia, pedagogia e especialização em psicodrama, por exemplo. Qual a sua expectativa de carreira em 5 anos? E aí, quer ver se você não tem uma visão só imediatista? Olha, quero um emprego só. Não. Todo mundo quer trabalhar, mas a gente quer se desenvolver também numa carreira dentro de uma organização. Você pode construir isso. Você é vendedor do comércio varejista, olha, pretendo, com a minha experiência e com o conhecimento que eu vou adquirir na empresa, assumir em 5 anos pelo menos um cargo de supervisão. Né? E aí você argumenta do porquê e como fará isso. Como é seu trabalho em equipe? Mostrar como é você trabalha com as pessoas. Cite um exemplo que você já passou. Como é que foi essa experiência para você? Essa aqui é fundamental. Como lida com pressão? Hoje em dia não existe trabalho sem pressão. A gente tem que saber lidar com eles. Certo? Então as 10 perguntas, eu acho que vocês podem se preparar para elas e caminhar para uma entrevista. Pode ser que caia uma delas? Pode. Pode ser que caia todas? Pode. Pode ser que não caia nenhuma? Também pode. Mas de qualquer modo, você vai ter uma noção de perguntas que podem aparecer. Entrevista de seleção. Né? Agora nós vamos falar do último tipo, que é o painel. Que é mais difícil também, que os candidatos se sentem amedrontados. Nesse tipo de entrevista, o candidato é avaliado por mais de um profissional. Você senta, tem 3, 4 entrevistadores ao mesmo tempo. Se você passar por isso, significa que você está entre os últimos candidatos. Eles não vão perder tempo fazendo profissionais da equipe para fazer um painel. Você já não foi bem em todo o processo seletivo, né? Mas é impressionante. Fica assim uma saraivada de perguntas. Um faz uma pergunta, você responde, aí o segundo faz, o terceiro, o quarto, e assim vai até que eles fiquem satisfeitos. Provavelmente por seu futuro gestor e os demais envolvidos com as funções futuras. Toda a equipe, normalmente é o diretor, o gerente, um supervisor, um técnico, está ali no meio, né? Você deve responder sempre para a pessoa que fez a pergunta, mas mantenha contato visual com todos os entrevistadores sem encarar nenhum deles. É importante, como se você estivesse ali sendo um jornalista apresentando o telejornal das 8, por exemplo. Está olhando para todos e responder para a pessoa que fez a pergunta. Ok, gente? Então, olha que importante. O que é importante em qualquer modalidade de entrevista? Paciência, flexibilidade. Se não souber uma pergunta, diga que não sabe, mas que buscará uma situação de trabalho, buscará a resposta rapidamente, né? E se precisar de tempo, peça tempo também. Tenha paciência. Não tenha pressa para responder. Tome cuidado. Seja verdadeiro e honesto.
E quando você está numa entrevista de painel, se você mentir, eles vão te pegar, né? A mesma pergunta pode aparecer lá na frente de uma maneira diferente. Se você mentir, será pego. Se você falou a verdade, então você está na sala. Ok? Então agora nós vamos para as atividades da aula de hoje. Para verificar se você compreendeu os conceitos vistos até agora, realize as atividades a seguir. Se você achar necessário, volte, né, para todo o conteúdo de entrevista para poder responder as questões que virão. Ok? Então vamos lá. Relacione as colunas por base os tipos de entrevista. Tá? Ó. A, ativa. B, direta. C, técnica. D, painel. E, por competências. E F, aberta. Coluna B. Primeira, uma das técnicas mais eficazes no processo seletivo. Ela é conduzida através de perguntas pontuais, objetivas e reveladoras. Acabamos de falar. A próxima. Tipo de entrevista que tem por objetivo avaliar conhecimentos específicos sobre a função a ser exercida. Falamos também, normalmente é o encarregado ou o chefe da área que faz essa entrevista. Eu falei ainda para vocês que todo mundo tem que passar por uma entrevista como essa. E a última. Tipo de entrevista na qual tanto o entrevistador como o candidato podem fazer perguntas. Ok? Então vamos lá, alternativa. Alternativa A, competências, técnica e ativa. Alternativa B, direta, painel e aberta. Alternativa C, painel, ativa e técnica. Alternativa D, competências, ativa e aberta. Alguém pode dizer o seguinte: professor, posso pensar? Claro que pode, né? Nesse caso, paralise o vídeo, pense, marque a sua resposta e depois a gente prossegue com o vídeo para saber a resposta, ok? É o que eu vou fazer agora. Vamos ver qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Competências, né? Técnica e ativa. Ok? Se você acertou, parabéns! Você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre os tipos de entrevistas e suas características. Atividade 9. Ao participar de uma entrevista em um processo seletivo, você deverá. E você pode ser pego, hein? Vamos lá. Alternativa A. Mostrar ao entrevistador que sabe exatamente o que ele procura, falando sobre suas qualidades pessoais e profissionais, antes mesmo que ele pergunte algo a você. Nós já falamos sobre isso. B. Realizar uma pesquisa sobre a empresa, vestir-se como no seu dia a dia e solicitar autorização para atender ligações no celular. E aí, será que é isso? Falamos sobre isso também. Letra C. Chegar ao local no horário previsto, estar devidamente vestido para a ocasião e manter o celular desligado. Vamos a D. Chegar com no máximo 15 minutos de atraso, vestir-se de forma adequada e responder às perguntas o mais diretamente possível, sem prolongar o assunto ou tirar dúvidas. Qual resposta você daria? Alternativa A, B, C ou D? Se precisar de mais tempo, paralise o vídeo. Vou passar a resposta para vocês. A alternativa correta é a alternativa C. Chegar ao local no horário previsto, estar devidamente vestido para a ocasião e manter o celular desligado. Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente sobre como se preparar para entrevistas de seleção. Se já está preparado, o meu desejo é de boa sorte e você consiga sua colocação no local maravilhoso e que você se desenvolva sua carreira como vendedor do comércio varejista. Tudo bem. Processo seletivo. Passamos pelas principais etapas de um processo seletivo e esperamos que você esteja se sentindo mais confiante para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho.
ou novos caminhos na sua trajetória profissional. Lembre-se de que o conhecimento e postura sempre farão a diferença entre você e os demais candidatos. Então desejamos sucesso. E outra coisa, em todo momento, em todas as aulas, sempre estamos frisando: nós não podemos parar de estudar. E vocês, que são meus alunos da Casa do Garoto, quando for em entrevista, vão perguntar para vocês: o que você fez no período de quarentena? Você aproveitou a oportunidade para fazer cursos gratuitos e melhorar a sua qualificação profissional? Essa é uma pergunta que virá. E se você, caso fale sim, ele vai dizer qual curso que você fez. Vai querer saber o que você aprendeu com isso. Ok? Então, se você ainda não o fez, faça vários cursos. Aproveite a oportunidade. Resumindo tudo que nós vimos nesse módulo sobre processo seletivo, né? Nós falamos sobre recrutamento, seleção. Lembrando que recrutamento, quando a empresa atrai os candidatos que têm o perfil para a vaga. Depois que atraiu os candidatos, inicia a seleção e a separação do joio e do trigo, né? Como é que é feita essa separação do joio e do trigo, né? Através de ações estratégicas ligadas à empresa, missão, visão, valores. A empresa pode utilizar-se de dinâmicas de grupo, testes de seleção e, por último, entrevista de seleção, que nós vimos que são 4 tipos, né? Dinâmica de grupo nós definimos, conceito, né? É uma atividade individual que depois tem uma atividade coletiva para um processo de consenso, objetivo consenso, né? Onde serão avaliados comportamentos que são adequados ao perfil da vaga. Falamos sobre como se preparar para dinâmicas de grupo e mostramos as mais comuns. Né? Olha que legal, um pacote muito bem elaborado para preparar vocês. Teste de seleção. Falamos do conceito e os tipos, né? E os testes psicológicos, falamos que o único aplicador que pode fazê-lo é o psicólogo, né? E, por último, falamos de entrevista de seleção, definimos conceitualmente como se preparar para ela e as perguntas mais comuns. Ok, gente? Com isso, concluímos a nossa 41ª aula do curso de Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Falamos então sobre entrevista de seleção de pessoal. Agradeço a oportunidade e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.